Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Hoje estou muito feliz de estar recebendo um grande amigo meu, Vinícius Lato. Prazer demais, mano. Obrigado pela oportunidade. Imagina, que bom que você está aqui com a gente. Vinícius hoje é pastor lá na Lagoinha, Orlando, já está há um tempo lá trabalhando. 3 aninhos. Né? 3 aninhos. 19 anos de Lagoinha, 16 aqui no Brasil e 3 agora. 3 agora Isso. fora também. Ah, muito legal, que bom ter você conosco aqui. E hoje a gente quer conversar um pouquinho contigo, Vinícius, uma das marcas tuas ministeriais, desde o tempo, né, de Belo Horizonte, também lá agora em Orlando, essa parte da pregação. Você tem um lado muito forte na questão, no dom da palavra, essa parte até mais expositiva, que é muito mais um lado que você traz também, na verdade. E a gente conversar um pouquinho sobre pregação mesmo, propriamente dita, mas até para conhecer um pouquinho mais da tua história. Como é que começou isso para você com relação ao chamado? Quando é que você pregou a primeira vez, quem sabe, aí também, e tudo mais aí? No berçário já, não? Não, comecei cedo, eu acho que primeira vez 7 anos, acho que eu tinha uns 7 anos, é. Eu nasci num lar cristão, né? E meus pais já eram cristãos. E já era de Belo Horizonte? Não, sou do interior de São Paulo, Bauru. Eu fui para BH com 18 anos para fazer o carisma, né? Estudar na Lagoinha e depois acabei ficando. Mas cresci no interior de São Paulo, em Bauru. Meus pais, eu cresci na Quadrangular até os 13, depois fui para uma igreja que saiu da presbiteriana por causa da renovação dos dons, né? O que explica um pouco até esse equilíbrio que você tem também, né? Entre a parte dos dons e a palavra também, na verdade, né? Obrigado. De certa forma, né? É verdade, né? Não, é verdade, porque assim, fazendo um parênteses talvez aqui nessa parte do nosso podcast, falando de pregação, acho que uma das grandes complicações hoje da igreja brasileira, talvez até mundial, é esse lado que ou a igreja, ela é muito relevante com relação aos dons do Espírito e tem muito milagre, coisas de Deus sobrenaturais acontecendo, ou ela é profundamente teológica, né, e base bíblica muito forte, mas não consegue viver nada do Espírito. E acho que é a maior diferença encontrar esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Sim. Eu tô no caminho, tô tentando. Todos estamos... Tô tentando. Mas assim, para mim, eu cresci com o pessoal da Assembleia de Deus. Meus avós maternos eram da Assembleia de Deus. Então eu cresci nesse contexto de orando em monte, tudo. Quando eu estava nascendo, no ventre, minha mãe recebeu uma profecia de que Deus me usaria e tudo mais. Então eu sempre cresci nessa percepção de que Deus tinha um propósito na minha vida e que Ele queria me usar. E eu sempre entendi que isso estava relacionado de alguma forma com música e pregação, né? E então cresci desenvolvendo essas duas coisas. Mas acho que a primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha uns 7 anos. Agora, se você perguntar o sermão aí... Depois, você foi há 30 anos atrás, eu não vou saber. Não vou saber. E na época também... Você até podia ter anotado, sei lá, mas né, não é que nem hoje você poder guardar, né, na nuvem, tudo Agora, mais. se você perguntar a música que eu cantei, eu vou lembrar, mas o sermão não lembro. Qual que foi a música que você cantou? Além do Rio Azul. Acho que a Júlia até cantando aqui, né? Cantou, verdade também. E aí, mas como é que foi? A primeira vez foi na igreja local, para um grupo de crianças? Como é que foi lá? Cara, então, minha mãe fala que eu já pregava na escola, sentava meus coleguinhas em roda. Quase uma brincadeira, assim, com os amigos, sabe? Isso. E nesse contexto de igreja mesmo. O meu pastor, o meu primeiro pastor, que foi esse pastor da Quadrangular, ele me chamava de pastorzinho, né? Não só pelo tamanho, né? Porque era novinho. Eu, quando era pequeno, me chamavam de pastorzinho, assim, desde pequenininho, mas a altura já era um pouquinho diferente, né? Pois é, então. Eu continuei sendo chamado de pastorzinho, não sei até por hoje. Até hoje. Mas aí ele me pegava no colo, na frente da igreja. Falava assim, dá a benção apostólica. Então sempre me desafiou muito nesse contexto do ministério, assim. Então eu sempre cresci compartilhando, assim. Mas eu acho que a primeira mensagem, assim, que eu me lembro mais séria, assim, que... Tipo num culto mesmo, isso, por isso. exemplo, eu tinha uns 12, 13 anos. Isso. Eu lembro mais ou menos nessa época. Assim. Mas aí você já tinha isso mais natural de você, de querer, e aí você foi tendo mais oportunidades, foi buscando mais estudo, antes mesmo do seminário? Como é que você fez esse processo na adolescência, talvez, aí? Então, acho que no começo era algo bem simples mesmo, assim, não tinha nem uma bagagem, né, teológica, nada disso, assim. Mas as minhas experiências com Deus mesmo, a partir, né, da leitura do texto e aquilo que Deus tinha falado comigo no texto, e se compartilhar, assim, muito disso, né? Até porque quem começa pregando, assim, né, adolescente, eu comecei adolescente, né, eu era líder de adolescentes numa igreja, outra igreja batista aqui de Curitiba, auxiliar do pastor, né, voluntário, mas o cara me colocou lá e de vez em quando me colocava a pregar lá um negócio. E eu lembro da primeira pregação, na verdade, eu acho que mais da metade da pregação foi meu testemunho de vida, que também é uma pregação. Com certeza. Vezes, não, hoje não foi pregação, foi testemunho. Por que não? Teve texto bíblico, teve história, tudo. É um estilo diferente, depois você vai ajustando com o tempo, né?
Eu cresci no contexto de King's Kids também, né? Aham. Fiz parte de King's Kids. Muito legal. Então a gente sempre era desafiado a fazer o devocional e compartilhar, e acabava que desses devocionais surgiam temas, né? Mensagens que eu acabava compartilhando no contexto da igreja, ou num pequeno grupo, alguma coisa assim. Discipulado. Sim, e aí depois, adolescência, e aí foi pro seminário. Isso, aí veio, né, crescendo. Acho que uma das pessoas que me impactou muito, assim, essa decisão mesmo de que eu quero viver para Deus mesmo, no contexto do ministério, foi o Kila. Eu sempre falo isso. O Kila foi um cara que me impactou muito, e eu decidi muito, assim, poxa, eu quero realmente mergulhar nisso, através da experiência que eu tive assistindo uma ministração dele, né? Depois eu fui para BH, conheci o Diante do Trono, num congresso, e ali eu ouvi Deus falando comigo, que queria me levar a Belo Horizonte para eu me preparar. Aí eu já tinha uma consciência de que se eu quisesse ser usado por Deus, eu precisava ter um preparo. Então foi quando eu ingressei Uma bagagem, né? Isso, foi quando eu ingressei no meu primeiro seminário teológico, que foi o Carisma, né, a primeira formação que eu tive. E aí já veio uma consciência maior, né, do estudo da Bíblia, como interpretar melhor os livros, né, uma bagagem teológica, e aí já muda um pouquinho a visão, né? Sim, do estilo, a pregação, tudo já vai ajustando um pouco mais, natural também, exatamente, né? Exatamente, Não, legal. exatamente. E Vinícius, até a galera que tá escutando aí, de repente, o cara tá liderando célula, tá pensando talvez em ministério, quem sabe até em chamado integral, ou quem sabe tá sendo desafiado para pregar em algum lugar por aí também. Então, assim, afinal, todos nós somos sacerdotes, né? Sim. Nós somos só os pastores que precisam pregar, o povo tem que pregar mesmo, em tudo que é lugar por aí, é em casa, na rua. Quais são algumas dicas que você dá, talvez, pro cara que tá meio começando ali, tentando fazer uma mensagem? Sim. Acho que a primeira dica que eu dou é que você deve ouvir outros grandes pregadores que já pregaram a respeito desse texto, né? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas se incomodam muito hoje, porque elas pensam assim, poxa, eu tô copiando a mensagem de uma pessoa. Mas, cara, é melhor você copiar a mensagem de alguém que, tipo assim, tem uma coerência, uma base. É uma referência, né? É uma referência do que você se arriscar, querer falar uma coisa que ninguém falou. Ainda mais você tá começando também, né? E acabar se atrapalhando, né? O Martin Lloyd Jones fala isso, né, no livro dele, Pregação em Pregadores, que se você quer ser um grande pregador, você precisa primeiro sentar nos pés de alguém que foi um grande pregador, né? Com certeza. Então, acho que essa é a primeira referência. Então, assim, tô querendo pregar num texto de Mateus, ou de repente um tema. Eu quero pregar determinado tema. Pô, procura lá na internet, grandes pregadores, né? Exemplo, eu gosto muito de ouvir o Hernandes Dias Lopes, né? Eu gosto de ouvir o Guilherme de Carvalho, o Igor Miguel e tudo. Então, assim, vai lá, procura lá o John Piper. O que eles falam sobre esse tema, Exatamente. sobre esse texto? Porque, assim, Isso. o texto pode ter direções totalmente diferentes a partir daquilo que o Espírito quer falar através de cada um. Né? E não é para copiar, é bem isso realmente, mas o cara colocar um pouco daquilo dele, né? Então, assim, o que eu faço muito fazendo sermões, eu normalmente primeiro eu vou buscar do alto, vou aprofundar no texto e vou tentar fazer uma estrutura ali. E aí eu começo a pesquisar em comentários, livros, vídeos e tudo mais. E é muito interessante porque a base bíblica é a mesma. Então você vai vendo que à medida que você vai tendo mais experiência, vai batendo aquilo. Não é um negócio que assim... Agora, você começou a fazer, viu o vídeo lá do Hernandes, por exemplo. Fala, meu Deus do céu, mas tá muito fora do que ele tá pensando. Exatamente. Cuidado, meu irmão, porque às vezes tem umas heresias nesse meio aí surgindo. É porque às vezes a pessoa não tem essa estrutura mínima para fazer uma exegese, para fazer, né, tipo... A hermenêutica do texto. Isso. Então, assim, cara, é melhor você pegar alguém, né, que já tem uma vivência nesse sentido e você aprender e correr atrás depois, porque você tem a condição de fazer isso, do que depois você se enfiar pra falar uma coisa. Não, esses dias, eu não sei se você viu, né? Desculpa, assim, mas eu vi um negócio, cara, que eu fiquei assim, gente, olha que loucura. Os caras enchendo um balão e vendendo o sopro santo. Não sei se você viu isso. Não vi. Vendendo o sopro santo. Então, assim, e vendendo, tipo assim, o balão custa R$500, o sopro santo. Aí você vai soprar o fôlego de vida na sua casa, que tem a presença do Espírito. Estoura o balão em casa lá e aí a presença de Deus vai encher a sua casa. Nossa. Mas, assim, cara, isso é uma interpretação louca do texto. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem muita loucura. Por quê? Porque as pessoas não param para ouvir os grandes homens de Deus da história que já pregaram, já interpretaram esse texto. Então, assim, a igreja não nasceu ontem. A igreja tem mais de 2.000 anos de história. Então, a pergunta é, o que nesses 2.000 anos de história, né, Agostinho, Calvino, Lutero e grandes outros nomes falaram sobre esse texto? Sabe? Essa é uma das coisas que, para mim, me fez crescer muito. E hoje em dia, com a literatura desses grandes homens de Deus, os heróis da fé, diria quase assim, que a gente temos acesso além da palavra, né? Mas, além disso, os grandes pregadores de hoje em dia, cara, tem tanto conteúdo legal, além de livros desses caras, né? Mas de pregações na internet que você pode dar uma olhada para ter um norte melhor também, né? Com certeza. Exemplo, um teólogo que eu tenho lido muito ultimamente é o N.T. Wright, né? Cara, tem tanto conteúdo dele, às vezes você não tem tanto conteúdo em português,
Mas você tem lá um conteúdo em inglês que você pode colocar a legenda, joga lá no Google Tradutor. Dá um jeito. Cara, Quem quer... vai atrás. Exatamente. Vai atrás, né? E livros e tudo mais. Então esse é o primeiro conselho, assim, né? E depois, né, um segundo conselho seria exatamente esse, né? Existem ferramentas que nós precisamos aprender para aprender a interpretar o texto. Você vai para a escola e você tem aula de português para você fazer uma boa interpretação do texto. Claro. E essas ferramentas precisam ser usadas para a interpretação do texto bíblico. Então você tem que levar em consideração o autor, o contexto, né, para quem está escrevendo, quanto está escrevendo, qual que é a finalidade. Porque tudo isso vai ajudar você depois a entender melhor o texto. A nortear aquilo que você quer trazer. Exatamente. Claro, com certeza. Exatamente. Porque se não fizer isso... Cara, você corre um grande risco de... É o que o pessoal fala, né? Você tira o texto do contexto e aí vai criar um pretexto para heresia, né? É verdade. É o balão, entendeu? Aí você cria o balão. É o balão. E tantas coisas por aí que já foram criadas e, infelizmente, ainda vão ser criadas porque a gente vai fugindo daquilo que é a essência do que a palavra está dizendo. Sim. Seja o contexto histórico, tudo que eu tenho que tentar olhar para entender o que queria dizer naquela época. Né? Sim, sim. Eu acho interessante o que você falou, que assim, eu não acho que o texto ele só tem aquele sentido, né? Claro. Assim, é óbvio que o sentido original do texto é aquele que a gente interpreta e busca conhecer, né? Mas as aplicações, a forma como Deus pode aplicar aquele texto em determinados contextos, são inúmeras, são diferentes, né? Com certeza. Mas a gente parte dessa clareza. O texto diz isso e eu posso ir até aqui, porque o Espírito está comigo nessa direção aqui, né? Muito importante isso. E também os textos vão apontar não só para questões, por exemplo, práticas ali ou daquela época, mas a Bíblia é viva, ela aponta para questões também espirituais que podem ser aplicadas nos nossos dias. Então, por exemplo, estava fazendo um sermão agora recentemente lá sobre sacerdócio, todos nós somos sacerdotes, e aí fui buscar comentaristas, outros pregadores, e cheguei, por exemplo, no Hernan Dias Lopes, que tinha pregado um outro sermão, num outro texto, com o mesmo tema que eu queria utilizar, mas era um texto diferente. Ele foi falar sobre o sacerdócio em Levítico, com relação a quando Moisés fala através de Deus para Arão, quais seriam as deformidades dos sacerdotes que não seriam aceitas para estar oferecendo sacrifícios. Sim. Mas naquele texto ele fala de questões físicas que apontam para questões espirituais. Eu não usei na pregação, mas aquilo foi um negócio tão edificante para mim. Sim. E, né, um pregador como esse, né, tanta gente que gosta realmente. Mas vendo, ele falando assim, por exemplo, lá, quem que não pode ser o sacerdote? O que coxo. tem o coxo, o anão, o desproporcionado e tal. O desproporcionado. Graças a Deus que eu nasci nessa época, né? O anão já ia complicar um pouco mais para você já daí, né? Mas na verdade ele fala assim, anão, gente, não é físico, não é simplesmente aquele que não cresceu por questão física, mas é aquele que não cresce espiritualmente. Sim. Então, por exemplo, o cego é o cego porque não tem visão espiritual. Sim. E aponta para questões nossas do dia a dia espirituais. Sim. Agora, se eu fico olhando, nossa, então eu tenho uma deformidade, então eu não posso ser um sacerdote do Senhor. Gente, não tem nada a ver, não é isso que o texto está dizendo. Sim. Essa é a diferença, Sim, né? Apesar de muitas pessoas não gostar, tem uma frase o pessoal não gosta muito da teologia dele, do Karl Barth, que ele fala que o grande pregador é aquele que tem a Bíblia na sua mão e o livro ou o jornal numa caso, outra né? mão. Isso. Porque a gente precisa fazer isso, né? Aprender a fazer a leitura do nosso tempo pelo olhar e aplicar, da Escritura. Exatamente para os nossos dias. Isso. Sim, com certeza. Isso. Porque senão também fica um negócio que as pessoas não conseguem nem entender o que você quer dizer de verdade ou praticar na sua própria vida, né? Porque, exemplo, você faz a leitura desse texto de Levítico. Se você não traz para o contexto atual... Para que serve isso? Fica tipo, e aí? Né? Então a aplicação ela é muito importante, né? Muito importante. Com certeza. Mais alguma dica aí pro pessoal que está começando? Além dos... ver o pessoal de fora, os comentários também. Cara, eu acho que todo mundo precisa ter uma preparação, um estudo formal, assim. Eu, particularmente, eu acho que as pessoas precisam parar um tempo para estudar mesmo, mas tendo um orientador. Porque tem muita gente que tem essa capacidade de ser autodidata, de estudar, mas são poucas as pessoas que, às vezes, conseguem ter essa percepção sozinhos, né? Sim, são sim. os caras brilhantes, assim, né? Tipo um Subirá. É exceção, é exceção. Então, exemplo, eu fiz 2 seminários teológicos, né? Fiz a faculdade de teologia, mas quando eu fui fazer o segundo seminário, eu estava estudando, adquirindo muito conhecimento, mas eu percebi que eu precisava de uma espinha dorsal para ligar toda aquela informação. Tudo aquilo também. Isso. Então eu fui buscar um outro seminário, né? Fui fazer o meu segundo seminário. Então acho que todo mundo precisa ter esse tempo de um estudo formal, né? Que você vai sentar aos pés de alguém que vai te ensinar ali a como adquirir essas ferramentas. Assim. Acho que seriam essas dicas. Assim. E até, na verdade, acho que uma coisa muito importante para aquele que está querendo, talvez, aí, entender uma direção do alto com relação a, talvez, ministério, a parte da pregação propriamente dita, não só, não menosprezando, não me entenda mal, mas não aquele que está já ajudando a igreja, dando palavra na célula, pregando uma vez ou outra, mas aquele que está
entendendo a direção para o futuro, realmente, Sim. e vai viver desta forma. Acho que também esse lado, assim, tem muita gente hoje que eu vejo que está nessa sede de buscar conhecimento e está estudando muito, continua estudando, não, nada contra isso, mas cuidado para não deixar de desequilibrar e talvez o cara ficar tão teólogo que não consegue mais conversar com as ovelhas, né? Exatamente. Não faz sentido, né? É um conhecimento sem aplicação. É o teólogo na Torre de Marfim. É os caras que ficavam discutindo lá quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Então é um conhecimento que não tem aplicabilidade, não tem sentido, né? Não faz sentido. Sim, realmente. sim, com certeza. E com relação à pregação mesmo, assim, também, Zulato, para ti, como é que foi esse negócio depois aí do seminário? Você já entrou logo depois ali na Lagoinha trabalhando ou não? Como é que foi esse desenvolvimento a partir agora dos estudos? Foi estudando, foi adquirindo conhecimento, né? Naturalmente melhorando a propriedade ali, né, o contexto da palavra, né? Naturalmente, né? Sim. Cara, eu comecei, assim que eu me formei, eu comecei a me envolver em atividades práticas do seminário mesmo, assim. Atender recepção, limpar banheiro, cuidar de alojamento. Isso, exatamente. E aí, depois de 6 meses, eu fui convidado para assumir um culto na parte da tarde que chamava Escola de Cura. Que era um culto que a gente ministrava a semana toda sobre cura divina e na sexta-feira orava fazendo imposição de mãos sobre os enfermos. Então eu assumi esse culto. Então, como o culto era todo dia, então você imagina. E você era o responsável? Era o responsável. Pregava todo dia, toda semana, todo dia. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Então, segunda a quinta, porque na sexta-feira era uma palavra bem curtinha. E a oração, né, depois com o pessoal. A oração de imposição de mãos. Mas você imagina, eu tinha que pregar segunda, terça, quarta e quinta. Preparar a mensagem segunda, terça, quarta e quinta. 4 sermões e um devocional quase ali, pensando por semana. Então, assim, literalmente, treinamento intensivo. Era a linha de produção de pregação. Exatamente. Então, assim, muito, né, forjada nesse sentido. E, assim, a minha experiência de começar a pregar na Lagoinha mesmo, depois, né, no tempo principal, ela aconteceu por causa do pastor Márcio, né? O pastor Márcio teve uma situação que ele estava tendo um infarto, né? Não sei se você sabe disso. Sim, soube. Ele estava tendo um infarto e ele me viu passando na rua, vestido de terno e gravata, porque na época os seminaristas do Carisma andavam Tinha tudo que usar, assim. Em Belo Horizonte, naquele calor. Exatamente. Aí ele falou assim, chama o Zulato pra mim, chama o Vinícius pra mim. E aí eu fui lá e falei assim, filho, você que vai pregar hoje. Aí eu fiquei assim... Hoje? Tipo assim... Eu? Falei, como assim, pastor? Eu sei que vai pregar hoje. Falei, pastor, você tá doido? Tipo assim, como assim? Ele falou, não, filho, eu vou ter que sair com urgência e tal, a Maria vai me levar, eu sei que vai conduzir. Cara, naquele momento você sabia que ele estava tendo infarto ou não? Só que ele não estava muito legal e estava indo embora. Não, nem que ele não estava legal, não sabia de nada. Ah, tá. Ele orou comigo. Só depois? Não, depois que... Aí que eu desci do púlpito, assim, que aí ele falou, o pessoal falou assim, cara, você sabia que o pastor Márcio estava passando mal, que estava tendo infarto? Meu Oi? Deus, tipo assim, ele tendo infarto e ele orou por mim. Orei pra pregar no lugar dele ainda também. Tipo assim, cara, eu que deveria ter orado por ele, né? E não ele orado por mim, né? Mas esse dia foi muito legal, assim, porque foi uma experiência que eu tive. Porque antes de eu ir pra igreja, eu tava tomando banho. Eu tava indo acompanhar o Léo Capuchin. Ele ia pregar numa igreja e eu tava indo acompanhar ele. Então, de terno e gravata. Sim. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Em cima do texto de 1 Samuel 17. A respeito da vida de Davi, né? Daquele enfrentamento com Golias e tal. E o Senhor foi me dando alguns pontos, assim. E eu, depois que eu saí do banho e tal, eu anotei aqueles pontos e fui com eles. E a minha Bíblia. Cara, e foi exatamente o que Deus falou comigo no banho que eu compartilhei aquele domingo na igreja. Amém. E assim, o impacto da mensagem foi tão maravilhoso naquele domingo, assim, que aí, dali pra frente, Deus foi abrindo as portas, e aí veio a ordenação ministerial e depois Deus todo o processo que Deus foi conduzindo na vida, né? Exatamente. Mas é muito legal, eu perguntei isso até, porque eu acho muito legal do pessoal entender que a gente não pode menosprezar os pequenos começos e os processos da vida. Sim. Porque por mais que houve oportunidade por uma situação que a gente não esperava, que não gostaria que tivesse sido assim, pensando no pastor Márcio, né, por aquele grande homem de Deus, mas a oportunidade chega, mas você tem que ter vivido os processos das coisas, né? Você já deve ter vivido, né? E aqui na igreja, volta e meia aparece um pessoal assim, não, pastor, tô no seminário, queria saber aí, quando é que eu posso pregar no sábado na igreja? E no domingo até, falando, vamos orar um pouquinho, tem uma congregação, um campus, uma cela. Você já é líder de cela? O cara, não, pastor, não, isso aí não é pra mim. Falei, cara, acho que você tá no caminho meio errado. Você quer sentar na janela muito rápido, não é assim que funciona também, né? Sim. Eu acho que essa experiência de desenvolvimento ela é muito importante até para você lidar com a questão do coração, né? Porque também. O Lipão tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que esse ambiente da igreja ele pode ser muito propício para o desenvolvimento de muita vaidade, de muito orgulho, né? Porque você está ali na frente das pessoas,
ministrando, e as pessoas estão recebendo de Deus através de você, então elas podem achar que é você que está fazendo, e não Deus fazendo através de você. E esses processos modelam não apenas a arte de pregar, mas modelam o pregador, botam o nosso coração no lugar, né? Faz a gente lembrar que, tipo, que a glória é de Deus, que tudo vem dele, que a gente é só um instrumento nas mãos do Senhor. E eu não sei você, mas assim, eu lembro esse dia, cara, que eu subi para pregar, a minha mãe morava em Belo Horizonte nessa época, né? Ela tinha ido para fazer o seminário. Eu pedi meu pai 15 dias antes de eu ir para BH fazer o seminário, né? Então eu fiz o curso e logo depois que eu formei, passou um ano, minha mãe e meu irmão foram para BH também para fazer o seminário que eu tinha feito. E nesse dia que eu preguei no lugar do pastor Márcio, a minha mãe estava lá, né? E a gente tinha um banco assim do lado de fora da igreja, minha mãe estava sentada nesse banco, aí uma irmã da igreja sentou do lado dela e falou assim: nossa, olha para a cara dele, ele tá super nervoso, né? Parece um menino perdido. E era realmente assim que eu tava. Super nervoso, parecendo alguém perdido. Não que eu quisesse mostrar, mas a minha cara dizia aquilo, exatamente, né? Exatamente. Mas assim, a graça de Deus veio, cara, e eu fui literalmente tomado pelo Senhor, assim, e consegui, né, cumprir a missão que havia sido me dada ali de compartilhar a pregação. Mas assim, essa experiência da gente perceber ser totalmente dependente de Deus, ela é muito importante. Sim. E até assim, aquele processo de você pregar numa praça, num ponto de pregação, numa congregação, às vezes você vai ter lá 10, 15, 20 pessoas. Quem sabe a oportunidade para você que está se preparando vai vir numa viagem missionária. Que bênção vai ser. Sim. O grupo é menor. Qual o problema? E o pessoal acha, nossa, porque eu queria pregar aqui nessa igreja, que tem lá milhares de pessoas e tal. Cara, mas eu, particularmente, às vezes acho mais difícil pregar para aquele grupo de 10, 15, 20, que você chegou lá, ninguém te conhece. Você tenta fazer um quebra-gelo, você tenta fazer um negócio para ver se o auditório tá contigo. Sim. E não vem. Fala, meu Deus do céu, hoje vai ser forte aqui o negócio. E o povo travado, e aquele negócio, né? Você vai sentindo também, né? Sim, sim. Eu não sei você, mas eu, cara, assim, o pessoal me pergunta assim, cara, você ainda tem frio na barriga quando você sobe para pregar? Mano, eu tenho frio na barriga todas as vezes que eu subo para pregar. Não tem uma vez que eu subo assim, tipo assim... Tô de boa. Nossa, vai ser... Exatamente. Tipo assim, não existe isso. Não existe. Eu lembro uma das experiências que eu tive interessante com isso, assim. Então você já sobe, né, tenso, assim. Sim. É uma responsabilidade e tudo mais. Fui lá na igreja do pastor Domingos, né, aqui em Marília. E a hora que eu subi para pregar, não sei se você já foi lá, mas no púlpito tá escrito assim: qualquer um que não pregar o evangelho aqui, que seja amaldiçoado. Então você já sobe... Só pra deixar tranquilo mesmo o negócio ali já. Já só pra pregar, né, assim, tipo, meu Deus, né? Tipo assim, forte o negócio, naquela né? tensão. Aí você já lê assim, se você não pregar o evangelho aqui, que você seja amaldiçoado. Assim, meu Jesus, assim. Tipo assim, é pra botar o cara na pressão mesmo. Tipo assim, ou você faz seu trabalho direito, ou você faz seu trabalho direito. Meu filho. E é legal você falar esse negócio do frio na barriga, porque eu naturalmente não sou uma pessoa tão extrovertida. O meu lado é mais tímido até. Tem gente que acha que não, só quem é extrovertido. Só... Cara, eu também. Se Deus chamou, não é assim. E pra mim, sempre dá frio na barriga. É aqui, pregando em casa, é em outra igreja e tal. Mas foi legal que um dia eu tava orando e eu falei assim, Deus, mas eu vejo uns caras pregando aí, eu acho que esses caras não têm frio na barriga mais. Não é possível. O que tem comigo? Será que é uma coisa minha, pessoal? Algum erro? Preciso consertar e tal? Cara, foi muito legal que o Espírito me visitou e ele falou assim, Lucas, com você sempre vai dar frio na barriga para você lembrar que não depender de mim. É isso aí. Em nome de Jesus. E eu acho uma bênção, porque é para poder trazer de volta pro prumo, para não deixar com que os gritos da multidão, né, as pessoas que ficam te mandando mensagem ou que vêm num apelo, porque não é isso que você mensura. Eu termino o culto e eu vou lá, Deus, agradei ao Senhor. As pessoas eu não estou preocupado. Sim, eu vim aqui para me colocar à disposição e queimar aqui diante do Senhor, não para os outros, mas para o Senhor. Sim. Eu também tenho, por incrível que pareça, eu também tenho esse perfil tímido. Eu sou mais, assim, mais introvertido, assim, mais na minha, assim. Mas essa experiência de você ter essa sensação, né, tipo, de dependência, ela é muito, muito importante, né? De você não ter aquela segurança no seu dom, no seu talento. Ah, eu sou um comunicador brilhante, eu sou... Não, eu sei... Já preguei essa mensagem outra vez e tudo mais, eu sei conduzir as pessoas, eu sei como levar o auditório, né? Eu estava ouvindo, né, as mensagens que estão sendo ministradas, né, na conferência. Aqui. Isso. E eu estava vendo a Helena falando, né? Cara, Paulo, ele se mostrava em temor e em tremor, né? Então, assim, não era um brilhante orador, mas, assim, a experiência de Paulo foi de alguém de ver, literalmente, incontestável, né? A graça de Deus se manifestando através dele. Não na sua capacidade, não na sua oratória, não no seu desenvolvimento. As pessoas olharem e reconhecer, cara, isso é Deus. Isso não é um homem
né, imponente, importante. Não, é na fragilidade desse ser humano, é nesse vaso de barro que Deus está mostrando a excelência do conhecimento, da grandeza dele. Sim, e acho muito legal até o que você falou, por mais que você veio falar aqui na conferência, estando com a gente, de estar, mesmo à distância, que você estava viajando, pregando em outros lugares, e hoje está aqui com a gente, mas de estar vendo as mensagens da conferência, tudo bem, a preocupação de também de poder estar conectado, né? Sim. Não ficar distante, mas eu acho muito legal no sentido de, cara, de também olhar para um outro lado e, cara, de continuar crescendo. Sim. Né? Então, às vezes eu vejo que tem muito pastor por aí, já pastor mesmo até, que aí o cara, não, agora eu sou pastor, agora eu me basto, agora eu vou estudar, eu vou fazer. E o cara para de crescer, de ouvir tantos caras aí que têm estado há muito mais tempo do que a gente na caminhada. A gente tem que aprender e dar glória a Deus para a vida deles realmente, de outros materiais. E aí eu vejo que tem gente que tem que se acomodado muitas vezes nessa caminhada cristã. Sim. Cara, esse sentimento assim de que eu já sei tudo, isso é orgulho, né? É. Isso é vaidade, é orgulho. E, infelizmente, isso bloqueia o nosso acesso a coisas novas de Deus, né? É a história do profeta Eli, né? É você agora ter que ter a percepção de que Deus está falando através de um menino e você perdeu a capacidade de ouvir o novo de Deus. Exatamente. A gente fez até agora recente aqui um evento chamado One Week, que era a última semana de janeiro, uns cultos todos os dias para a juventude, para dar aquela despertada no começo do ano, dar uma impactada forte, né? E aí a gente colocou a pregar só os seminaristas novos ou aqueles que não tinham pregado ainda aqui no templo, pelo menos, né? Cara, foi tão gostoso. E aí, infelizmente, no primeiro dia eu estava aqui, no segundo eu estava com Covid e não podia assistir presencialmente. Fiquei de casa, mas eu falei assim, gente, eu quero ser abençoado por vocês. Eu quero ouvir o que Deus quer falar através de vocês. Eu anotava todas as mensagens, fazia um resuminho lá e mandava para eles verem, porque eu quero que, cara, os caras percebam que não é porque você está há mais tempo na caminhada que você não pode aprender com eles. Sim. E tem que continuar aprendendo com todo mundo também, né? Sim, sim. E tá aberto para aquilo que Deus quer falar através das pessoas. Eu acho que essa é uma das qualidades que Deus me deu. Esse desejo de continuar crescendo, né? Então, assim, exemplo, eu fiz um seminário, mas eu não quis parar ali. Eu quis fazer outro. Aí eu não fiz o segundo, eu não quis parar ali. Eu quis fazer a faculdade. E eu continuo fazendo curso, me aperfeiçoando. Exatamente para você não parar de crescer, né? Claro. E até mesmo assim, exemplo, no primeiro seminário que eu fiz, eu aprendi determinados posicionamentos em relação à minha teologia. Aí no segundo, eu tive que questionar alguns pontos, abrir mão desses pontos e abrir e absorver outros. Quando eu fiz a faculdade, eu tive que mudar de novo. E agora estudando. Então, assim, não fechar assim, é isso aqui que eu sei. Mas o legal é que essas coisas todas na tua vida não são excludentes, mas elas vão cooperando e você vai encontrando esse equilíbrio da palavra também, né? Então, assim, de não ficar assim, não, foi isso que eu aprendi, é isso que é o certo e eu não quero nem saber quem pensa diferente, quem fala diferente. Quando eu fiz o primeiro seminário, eu tinha um colega, né, que não fazia o mesmo seminário que eu, mas era lá da Lagoinha, chamava Douglas. Ele fazia a nossa faculdade teológica lá. E as perspectivas teológicas dele eram radicais as minhas, muito diferentes. Mas eu sentava sempre para conversar com ele e ser confrontado por ele, porque eu queria exatamente questionar até que ponto eu realmente acreditava naquilo, aquilo tinha base bíblica, ou até que ponto eu não tinha que abrir mão e crescer e aprender outros. E será que tem algumas coisas que eu tava pensando diferente, ou errado, digamos assim? Sim, não, muitas coisas eu tava pensando errado e foi exatamente esse questionar, esse cutucar do irmão que me fez crescer, me fez mudar, me fez ampliar, né, os meus horizontes e aprender coisas novas. Amém, amém. Vinícius, obrigado pelo teu tempo aí. Que é isso, eu que agradeço. Passa tão rapidinho de conversando aqui que você nem bom vê demais, passar, bom demais, né? Bom demais, obrigado, mano. Bom que Deus demais. abençoe muito a tua vida. Muito bom você estar conosco aqui e pode ter certeza que essa igreja aqui, nós pastores, essa igreja, somos intercessores da tua vida, do teu Amém. Ministério. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, mano. Aqui na igreja a gente tem uma frase que a gente sempre diz, que tudo é do reino, a gente não cobra para fazer nada, então a gente abençoa, então é um privilégio para a gente ter você aqui com a gente e a gente pode abençoar de algum jeito e, cara, a gente vai estar orando pelo teu ministério, pela tua vida. Amém. Quando você vier para Curitiba, tenho certeza que tem uma família aqui. Igreja tem a Lagoinha aqui também, então eu sei que você vai ter que ir de vez em quando lá, mas não tem problema, a gente dá super bem com o pessoal aqui também, né? Pastor Charles é uma bênção, mas pode contar sempre com a gente, além das orações, naquilo que você precisar. Que é isso, mano. Eu agradeço. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. Me sinto muito honrado mesmo. Obrigado. Imagina. Deus abençoe. Amém. Galera, a gente se vê no próximo OneCast.